Olá pessoal! Na aula de hoje a gente vai aprender como fazer uso das funções média, mediana e desvio padrão. Para a gente fazer uso dessas funções, eu vou usar uma planilha pronta, com dados fictícios sobre a população de uma cidade que eu inventei. Certo? Pausem o vídeo e copiem a planilha, para depois conseguirem trabalhar comigo usando as funções. Uma coisa importante, vocês podem botar outros dados, outros valores, como vocês quiserem. Mas como a gente vai trabalhar com mediana, é interessante, para ficar claro a visualização, que a gente tem um número ímpar de anos. Ou seja, a gente tem 5 anos diferentes ali. Então, só para ficar mais fácil de vocês verem o que a mediana está fazendo, certo? Já que a mediana divide os nossos dados em dois. Ela é os dados que são os do meio, certo? Se vocês não aprenderam estatística ainda e não sabem o que é média, o que é desvio padrão e o que é mediana, não se preocupem, mas já saibam desde agora que são funções matemáticas muito utilizadas, tanto no meio acadêmico, na universidade, no ensino superior, quanto nos trabalhos. Ou seja, se vocês forem trabalhar em diversas funções que usem planilhas eletrônicas, possivelmente vocês terão que utilizar média, desvio padrão e mediana, tá bem? Criaram a planilha? Então, vamos começar? Então, vamos começar primeiro criando a média de cada linha no espaço certo, que é essa coluna G aqui, tá bem? Como que a gente vai fazer isso? É uma função matemática. Vocês lembram como é que a gente faz funções matemáticas? Então, a gente começa com o igual e a gente quer fazer a média, né? O nome da nossa função é média. Muito importante, pessoal. Média tem que botar o acento. Se a gente não bota o acento, não dá certo. Então, média, a gente abre parênteses. Do que a gente quer fazer a média? Da população, do nascimento das pessoas entre 95 e 2015. Ou seja, da célula B3 até a F5. Então, a gente pode clicar e arrastar e ele vai preencher para nós da B3 a F3. Beleza. Viram como foi fácil? Se vocês quiserem preencher manualmente, a gente também pode. Vamos preencher aqui na morte, igual, média, abre parênteses, agora é do B4, 2 pontos, lembram que 2 pontos significa até, F4, certo? E, bom, mas tem mais um jeito da gente fazer, que é o mesmo jeito que a gente fez na soma. Vocês lembram que a gente podia selecionar os valores que a gente queria somar e vir nesse símbolo aqui? A gente também pode fazer isso para média, ó. Média é a nossa segunda opção aqui, então vamos clicar em média. E da mesma forma que na soma, ele preenche com a nossa fórmula média de B5 até F5, certo? Viram como calcular a média é muito fácil usando as planilhas eletrônicas? Com um clique de um botão, a gente conseguiu fazer uma média de 5 valores com números na casa dos milhares. Então foi bem fácil, né? E o desvio padrão? Bom, agora vocês já devem estar começando a aprender e pegar o jeito, né? O que a gente faz para fazer uma função? Começa com igual. Desvio padrão, né? Então a gente começa escrevendo desvio e a gente vai ver que tem várias funções de desvio padrão. O que a gente vai usar na aula de hoje é o desvpad.p. Por que a gente vai fazer uso dessa função? Apesar de existirem outras, essa é uma função que ela lida melhor com alguns erros que possam vir a acontecer na nossa planilha, certo? Então tem o desvpad normal, sem o ponto .p no calc, mas a gente faz uso dessa ponto .p para calcular melhor baseado na nossa população. Então abre parênteses agora e vamos selecionar as células. Opa, a gente não quer a média, eu cliquei errado, então vamos clicar de novo. É só clicar outra vez que ele faz a seleção de novo. Então o desvio padrão de nascimentos do ano de 95 até 2015 é de 20,189100597. Só que tem muitas casas depois da vírgula, né? O que a gente pode fazer para lidar melhor com isso? A gente pode clicar nessa célula, então vamos selecionar ela. E tem alguns botões aqui que tem um ponto 00 com um mais e um ponto 00 com um menos. Se vocês botarem o mouse em cima, vocês vão ver o que cada uma faz.
Aqui tem um X, ela serve para excluir casas decimais. O que esse botão faz? Ele diminui o número de casas que estão aparecendo na nossa célula. Vamos ver como é que ele funciona? 20.18910597, né? Se a gente clicar uma vez, vai aparecer esse erro. O que quer dizer esse erro? Normalmente, quando as planilhas eletrônicas botam 3 jogos da velha, significa que a nossa célula não tem espaço suficiente para informação. Então vamos fazer o seguinte, vamos aumentar a nossa célula bastante. Aumentamos a largura da coluna bastante, estão vendo que agora apareceu o número? Então vamos diminuir o número de casas depois da vírgula até a gente ficar só com 2. Vou parar aqui com 3, na realidade. Olha só. Uma coisa que ele faz de forma automática é arredondamento. Ou seja, vocês estão vendo que é 20,189? Se a gente tirar esse 9, ele vai arredondar o 20,18 para 20,19. Querem ver? Viram só? 20,19 então, certo? Posso agora voltar minha coluna para o tamanho que estava, sem nenhum problema. Mas então 20,19 ficou só com 2 casas depois da vírgula. Tá bem? Se a gente deseja... Ah não, mas eu quero que tenha no mínimo 5 casas depois da vírgula. A gente pode simplesmente clicar para adicionar casas decimais, que ele vai adicionar e calcular com o número de casas que a gente deseja sem nenhum problema. Tá bem? Então tá. Então vamos agora preencher para as de baixo. A gente pode fazer da mesma forma que a gente fez na soma com Ctrl C para copiar, ou clicar aqui e botar em copiar e colar para essas duas aqui. Viram que interessante? O Calc já entendeu que a gente quer 2 casas depois da vírgula. Como a gente copiou essa célula aqui e colou aqui, ele já vai manter essa formatação de apenas 2 casas depois da vírgula, de forma automática, certo? Então vamos agora fazer a mediana, já que a gente já calculou o desvio padrão e a média. A mediana, a função, a gente vai escrever igual da mesma forma. Mas a gente não vai escrever mediana, porque seria uma palavra muito grande. Então eles tentam, para algumas funções, fazer uma abreviatura. Então a gente vai fazer assim, mediana é só med, certo? Se a gente escrever a função, vocês vão ver que vai aparecer uma caixinha de texto nos dando a dica aqui, ó, retorna a mediana de uma amostra. Então med, abre parênteses, de 95 até 2015, fecha parênteses. Bom, mediana é 198. Lembram que eu tinha dito que a mediana é o valor do meio? Qual que é o valor do meio desse 5? É o 198, né? Que é o ano de 2005. Mesma coisa a gente pode fazer para as células de baixo. Se vocês lembrarem, para a gente copiar, a gente pode apertar Ctrl C ou clicar com o botão direito, mas a gente também pode clicar nessa caixinha aqui. Se a gente clicar nesse quadradinho preto e arrastar para baixo, ele também vai fazer cópia da função, certo? Então, a mediana do número de mortes, certo? Vai ser o valor do meio, ou seja, a gente tem 5 valores. Qual que é o do meio? Ó, o menor é 50, depois é 100, depois é 102, depois é 130, depois 148. O do meio é 102, né? Então, a nossa mediana é 102. A mesma coisa vai acontecer para a população. É o valor do meio, que nesse caso aqui é o do ano de 2005, coincidentemente, assim como no número de nascimentos, certo? Viram como é fácil da gente usar essas funções estatísticas no LibreOffice Calc? Vocês não tiveram que calcular nada e fizeram a média, o desvio padrão e a mediana de valores. E aqui podiam ter várias colunas com vários anos diferentes, podiam ter infinitos valores e vocês iam fazer da mesma forma, de um jeito bem fácil. Espero que vocês tenham gostado da aula e até a próxima.